misericórdia dele. Glória a Deus, aleluia. Estão vendo? A senhora está ouvindo aí, ó. Para a senhora ver que eu estou falando a verdade mesmo. A senhora viu que a nora não tem dó do meu couro, não. Então vamos lá para Oséias capítulo 12, vocês acharam? Amém. Versículo 6. Amém. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do nosso querido papai. Diz assim, nessa tradução que eu tenho aqui: Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Vamos ler de novo, vocês todos podem ler em uma voz bem grandona assim, bem alta. Vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2 e já. Tu, amém? Aquela irmã lá eu não conheço. Fui perguntando aqui todos, escapou ela. A Rosinha. Eu estava aqui no batismo? Ainda Não. Eu estava, mas eu estava no batizante. Ah, então. Não era. Tá certo. Glória a Deus, está aqui. E essa senhora e essa moça bonita? Essa é a Micaele e a irmã Rosângela. E do lado da Etienne? A irmã Isaura. Isaura. Agora eu acho que eu consegui. É, Alex, abracei o Alex aí. Esse aí é campeão. Glória a Deus pela vida de todos vocês que aqui estão, irmãos. Só por vocês terem vindo aqui hoje já merecia R$10. Merecia, tá? Já passou. Então esquece que eu não tenho R$10 para dar para cada um hoje não. Estou pensando na oferta aí, né? Acho que eu vou receber oferta para ir embora, então quem sabe se tiver a gente divide. Queridos, vamos pensar sobre a palavra. A palavra de Deus, ela é para a gente pensar. Eu não sou bom pregador. Eu sou um pensador. Eu penso sobre a palavra e compartilho com vocês. Aqui vocês têm bons pregadores, eles pregam muito bem, né? Lá em Pirapó o pessoal ama eles. E se eu sair lá e eles forem para lá, o pessoal acho que nem sente falta da minha presença. Agora, eu quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração a respeito desse texto. O Senhor está falando para Israel. Israel, irmãos, ainda era a nação de Deus, amada, querida de Deus, mas que vivia longe de Deus por causa do pecado. Israel se afastou do Senhor. O Senhor tirou Israel lá do Egito, escuta isso, e nós somos o Israel de Deus, que Deus nos tirou lá do mundo. Éramos perdidos, como eu falei para vocês aqui. Eu ia lá tomar um passezinho, tomava um goró na cumbuquinha do Preto Velho, e hoje eu estou aqui amando a Jesus, pregando sobre o amor de Cristo. E tenho assim em mente, eu nunca fiz um relatório nome por nome, mas eu tenho em mente que eu já levei umas 1000 pessoas para Jesus ao longo desses anos. Por onde eu já passei, as pessoas que eu evangelizei, o que eu já vi acontecer. Não que eu tenha conseguido converter 1000, mas através de um veio a família. E assim muitas pessoas ao longo desses 23 anos pregando o Evangelho, eu tenho certeza que eu já levei para Jesus. Se eu estava sentado pensando sobre isso. E o que vem de netos, porque o que Heloísa e Rodrigo gerarem para Jesus são os filhos deles na fé, e serão os meus netos, porque eles vieram através de mim. E as igrejas lá, como Natal Marrafão, em Pirapozinho, que é a segunda igreja que minha filha dirige, mais a igreja de Estrela do Norte, que nós plantamos lá em novembro do ano passado. Então, irmãos, são almas que estão vindo a Cristo através da minha vida, mas um dia também eu estava como Israel, longe de Deus, perdido. Israel, o povo que Deus tirou do Egito, o povo que Deus... A irmã está passando mal? Pode ir lá. Queridos, estendam as mãos para a irmã Rose ali, nós vamos orar por ela. Santo Deus, vai Elô, Santo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós unimos a nossa fé aqui agora para declarar um milagre. Visita as veias do coração dessa mulher,
Visita, meu Deus, em nome de Jesus, o seu corpo físico, a sua pressão sanguínea, em nome de Jesus agora. Repreendo toda a fúria do inimigo, toda a perturbação, toda a doença nas veias, no coração. Senhor, agora recobra as forças, espírito humano, recobra as forças. Eu repreendo todo espírito de doença, de enfermidade, todo mal, toda obra do mal, toda seta. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora e ordenamos: sai todo mal, recobra as tuas forças. Em nome de Jesus, irmã Rose, recobra as tuas forças agora, seja curada, seja livre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus. Se precisar, leva ela para a Santa Casa. Leva ela agora. Alguém ajuda o irmão Claudeci, ajuda a pegar o meu irmão. Ô Patrick, ajuda aí, filho. Pega aí uns, coloca no carro. Espírito humano, em nome de Jesus, recobra as forças. Nós repreendemos todo o espírito de morte agora, na autoridade, no poder do teu nome. Toda a igreja clamando, nós repreendemos espírito de morte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós ministramos a cura dessa mulher agora. Meu Deus, agora. Não sabemos o que está acontecendo, Pai, mas nós declaramos a cura dela agora, meu Pai. Visita as veias com teu poder, restaura, livra de um infarto, de um derrame agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos a cura, o milagre sobre a tua filha agora, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos um milagre sobre a tua filha agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus poderoso. Já foi, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós oramos. Se o Senhor quiser usar o médico, Ele vai usar o médico. E vamos crer no melhor. Ela vai voltar restaurada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem foi lá? Glória a Deus. Glória a Deus. Feche teus olhos. Pai, a tua filha vai dar entrada naquele hospital. E nós sabemos que o homem que ali está é um ser humano igual a nós. Apenas ele estudou, tem uma capacitação pela medicina, mas nós pedimos que o Espírito do Senhor entre com a irmã ali no pronto-socorro agora. Meu Deus, que entre ali o teu poder agora. Ilumina a mente do médico, capacita, dá sabedoria. Meu Deus, se for preciso, e se não, chegue ela ali restaurada. Chegue ela ali para voltar e terminar as tiras de culto. Nós queremos um milagre, meu Deus. Nós pedimos que o Senhor sustente a tua filha nas tuas mãos. Nós pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, não permita que nada aconteça. Nós repreendemos derrame, nós repreendemos infarto, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós ministramos a saúde sobre a tua filha, a cura sobre a tua filha agora. Agora, meu Deus, na autoridade, no poder que é no teu nome, nós declaramos ali um milagre, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos crendo no milagre. Não estamos esperando uma notícia ruim e nem o pior, porque nós clamamos ao Deus dos céus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. Devolve a tua filha aqui ainda antes do final desse culto restaurada, Pai, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Irmãos,
fica até difícil pregar, porque meu coração ficou partido por ela. Não é, quando a Elô pediu para me orar, não é o fato de eu ir lá e pôr a mão. Eu creio na oração deles, de vocês. Eu já cheguei em lugares onde as pessoas estão com problema, não pus a mão, só orei. E o Senhor operou. Então são as minhas experiências que me levam a isso, gente. Mas fica até difícil, porque a gente se aprieta de ver um irmão nosso, uma irmã, passando por um momento difícil. Deixa eu ministrar um pouquinho vocês. Versículo 6 do capítulo 12 diz: Tu, pois, converte-te a Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Gente, nós estamos terminando o ano de 2019. E como vai ser o ano de 2020? A decisão que nós tomarmos e colocarmos em prática é que vai mudar o nosso futuro. Não é o fato de vir apenas à igreja. Vir à igreja, escutar a palavra e não viver a palavra não muda o nosso futuro. Israel é o povo amado de Deus. No capítulo 12, no versículo 1, a Bíblia diz assim: o Senhor usa o profeta Oséias para falar para o povo, dizendo assim: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste, todo o dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva para o Egito. Ou seja, um povo que acreditava mais nas nações vizinhas, como pudessem ser segurança, guardas de Israel, como ao invés de acreditar totalmente em Deus. Muitas vezes nós tiramos a nossa fé, a nossa esperança de Deus, e colocamos ela no médico, colocamos ela no dinheiro. Se a gente tivesse dinheiro, se eu tivesse dinheiro, eu faria isso, compraria aquilo. Israel é esse povo que está se afastando de Deus a cada dia, mas era o povo de Deus. Eles ainda eram a nação de Deus. Irmão Paulo, paz, querido. E esse Israel, o Senhor tem uma contenda com ele. Quando no capítulo 12 você olha em cima, está escrito a controvérsia do Senhor com Israel. Deus estava azedo com o seu povo, Alex, por causa da desobediência, por causa do pecado, porque o povo tirou a confiança de Deus e colocou a confiança na sua própria maneira de agir. O povo de Israel, pensando que agindo da maneira que eles estavam agindo, eles conseguiriam chegar num futuro de felicidade. E Deus está agora aborrecido com o seu povo, dizendo: vocês se apacentam de vento. Sabe o que seria isso nos dias de hoje? A gente acha que pode ser feliz se tiver dinheiro, quando não tem. Quando não tem, a gente acha que se tivesse dinheiro seria feliz, e é mentira. E a gente acha que se tivesse o que os outros têm, a gente também seria feliz, e é mentira. Porque isso é o que o diabo tenta pôr em nossa mente, nos desviar da verdadeira felicidade, que é viver uma vida em Cristo, é ter uma vida de relacionamento com a palavra, uma vida de relacionamento com a oração e com Deus. Deus está aqui nessa noite para nos acordar, porque mais um ano está começando daqui uns dias, e nós não sabemos como vamos terminar ele daqui um ano. Como estaremos daqui um ano? Será que daqui um ano nós estaremos aqui na igreja, estaremos na terra, teremos partido para a eternidade ou não? Onde estaremos nós? E o que o Senhor estava dizendo para Israel: vocês se apacentam de vento. Ou seja, vocês confiam no Egito, vocês confiam na Síria, vocês têm um relacionamento com as nações, mas não têm um relacionamento com os céus. Nós que aqui estamos, precisamos pensar sobre nós mesmos. Nós temos um relacionamento com o celular o dia inteiro, temos relacionamento com as pessoas, achamos que se nós tivéssemos isso, tivéssemos aquilo, nós seríamos felizes. E isso é engano, é um engano da nossa própria mente, é um engano que o diabo traz
para nossa mente, nos nossos pensamentos, dizendo para nós que nós podemos ser felizes na terra sem se preocuparmos com a vida de relacionamento com o céu. Eu disse para vocês que eu não sou pregador, eu só penso com a palavra, porque às vezes as mensagens que eu prego, elas não são aquelas mensagens que todo mundo pula e dá glória a Deus, mas é uma mensagem que muda quando a gente pensa com fé na palavra. O que Deus estava querendo que o seu povo fizesse, se voltasse para Ele. Conversão, irmãos, é quando eu mudo de direção. Eu estou indo nessa direção e eu decido que agora eu vou mudar de vida. Eu vou mudar a minha direção de vida. Aquela pessoa que não lê a Bíblia todo dia decide que agora eu vou ler a Bíblia todos os dias da minha vida. Um versículo é melhor do que nada. 5 versículos é melhor do que um. Ler um capítulo é melhor do que ler meio capítulo. Ler 3 capítulos por dia é melhor do que não ler nada. Eu tinha supermercado, eu tinha 3 filhos pequenos, levava para a escola de manhã cedo, buscava na escola, trabalhava o dia inteiro, fazia entrega do supermercado, mas todos os dias eu lia 3 capítulos da Bíblia, e no domingo eu lia 5, e no domingo eu ainda trabalhava até meio-dia, e à noite ia para a igreja. Eu aprendi isso, me converti e fui ensinado a fazer isso. Em 5 anos eu li a Bíblia 5 vezes. Então o que mudou a minha história não foi vir à igreja. O que mudou a minha história foi o relacionamento com a palavra. Pelo relacionamento com a palavra, eu tinha então um relacionamento com Deus. A palavra é Deus falando conosco. A oração somos nós falando com Deus. Quando eu estou em oração, tem gente, às vezes eu vou conversar com alguém, a gente está instruindo alguém, e ele estava falando também de alguém para mim, que ele tinha tido uma conversa, e a pessoa, mas eu penso em Deus. Não foi você, foi a Manu lá em Pirapó. Mas eu penso em Deus todos os dias. Ué, é o nosso dever pensar em Deus. O pastor também tem que pensar em Deus. Vida de oração é quando você vai lá para o seu cantinho. Alex, pode ser debaixo de um pé de árvore, pode ser atrás de uma moita de bambu, onde você quiser se refugiar para estar só, você e Deus. Jesus ensinou que a gente deve ter um lugar de oração. Se você não tem um lugar, ele diz: entra no teu quarto, fecha as portas e ora em secreto, e o teu pai que está oculto vê o que você fala em secreto e te responderá. É um Deus que busca comunhão com seus filhos. Você pode orar andando na rua, você pode orar, não precisa fechar o olho para orar, você pode orar dirigindo, você pode orar trabalhando, mas tudo que Deus espera de nós, que nós venhamos ter um momento, venhamos ter um lugar de oração, venhamos ter um lugar onde nós podemos dar uma pausa na nossa vida para estar ao lado de Deus, sozinhos com Deus. Paz, querida, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe. Então, queridos, nós precisamos olhar para a palavra. Israel é o povo de Deus, e Efraim é um dos filhos de José, que nasceu lá no Egito, no casamento de José, 2 filhos, Manassés e Efraim. E Deus, em determinados momentos, a Bíblia chama Israel de Efraim, e diz que Efraim se apacenta de vento, ou seja, vive uma vida baseada nas coisas da terra e não no céu. Nós precisamos nos voltar para Deus. Por isso que Deus está falando para o seu povo: converte-te a Deus. Converte-te a Deus. Ou seja, se a tua direção da vida é essa, como você levantou o dia, como você vive todos os dias? Como é que está a sua vida todo dia? Não, pastor, todo dia eu oro 5 minutos, então passa a orar 10, e você vai ver que melhora. Tinha um irmão lá em Pirapozinho que tinha escrito na traseira do carro: hora que melhora. Às vezes a gente reclama para todo mundo, pede oração para os outros, mas a gente mesmo não ora. E se ora, é sempre daquele mesmo jeito. Às vezes a nossa oração não é oração, é uma petição. Oração é isso que eu estou fazendo aqui, irmãos. O que é oração? É orar mais ação.
A soma das duas palavras, orar mais ação, é oração. E o que é oração? É fala. É fala. Eu estou falando com vocês, eu estou fazendo uma oratória. Quando eu estou lá no meu cantinho com Deus, irmãos, eu nem mando ninguém ajoelhar. Ora sentado. Ora até as nádegas ficar quadrada, calejada. Ora. Porque as pessoas, quando se fala de oração, a pessoa pensa que ela tem que ajoelhar, fechar o olho. Se não der para ela ajoelhar e fechar o olho, não dá para orar. Meu Deus, ora em pé, ora sentado, ora deitado, ora, mas ora. Normalmente quem ora deitado dorme. Antes de falar amém, já dormiu. O crente cavaleiro, ele começa a orar na beirada da cama. Daí a pouco ele põe uma perna, daí a pouco ele já caiu em cima da cama e está. Isso é um crente cavaleiro. Ele não termina a oração dele nunca. Ele só vai orar na hora que ele está cansado. É a última hora do dia. E se nós gastarmos um tempo na presença de Deus, esse tempo será tão valioso que Deus nos recompensará por todo o tempo que nós tivermos no nosso dia. Eu aprendi isso na minha vida, meus irmãos. Eu ensinei isso para os meus filhos. O resultado que eu tenho da minha vida é de uma vida de oração. Outra coisa, quando Deus está chamando Israel para ele, é porque o projeto de Deus é abençoar os seus filhos, a nação dele, o povo que ele gerou. Quem aqui foi gerado para Deus? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que Adão foi criado por Deus. Deus manipulou o barro e soprou naquele boneco de barro o seu espírito. Adão, filho de criação. Jesus, a Bíblia diz que ele foi gerado por Deus. O anjo anunciou a Maria que ela ficaria grávida e daria à luz um filho, e o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. E a Bíblia diz que a virtude do Senhor cobriu Maria, do Espírito Santo cobriu Maria, e ela então gerou no seu ventre um filho, que significa Deus conosco, traduzido para nós hoje, Jesus Cristo, que significa o Messias, o Salvador. Então, irmãos, Adão é o filho de criação, Jesus é o filho da geração, gerado por Deus, e nós, através de Jesus Cristo, fomos adotados por Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós fomos direto ao Pai através de Cristo. Ele abriu o caminho para que chegássemos ao Pai. E quando Deus está dizendo para Israel: tu, pois, converte-te a Deus, Deus está dizendo para nós, porque hoje nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo amado de Deus, você é escolhido de Deus, você não está aqui por um acaso, nenhum de nós estamos aqui por um acaso, todos nós estamos aqui pela misericórdia e pela bondade de Deus, porque o Espírito Santo de Deus um dia soprou dentro do nosso ouvido a palavra de salvação, e Deus então nos chamou para Ele, e nós ouvimos, atendemos a esse chamado e nos entregamos a Cristo. Queridos, aí Ele vai dizer para o seu povo: guarda a beneficência e o juízo. O que significa a beneficência? O ato contínuo de fazer o bem. Tem uma outra tradução aqui que diz assim: se voltem para Deus, vivam os princípios do amor e da justiça. Ou seja, se voltar para Deus significa abandona certas práticas do dia a dia que pode estar te envolvendo tanto com as coisas dessa terra e você está se esquecendo de Deus. O princípio da misericórdia e da bondade de Deus é que nós venhamos nos envolver mais com Deus do que com a terra. Tem que trabalhar. Pode falar para mim. Está lá no hospital. Está lá? Chegou lá, igual estava aqui ou... Ela não desmaiou não, ela está falando ainda, não consigo falar ainda. Está conversando? Não, está conversando normal. Mediram a pressão dela lá? Então ela entrou lá para dentro, já levou uma vez já. Colocou na cadeira de volta, já levou. Tá. Pegou os documentos. Tá, filho, obrigado.
Irmãos, o que nós precisamos entender, que se nós tivermos um relacionamento com Deus, mais próximo de Deus, para mim estar com vocês, eu tive que sair de Pirapó e vir aqui. Tem hora que a gente tem que deixar tudo de lado e estar com Deus. Ah, pastor, mas quando eu estou lá na pia, eu estou pensando em Deus, eu estou louvando, é sua obrigação e o seu dever e o meu também. Eu saio de Pirapózinho dirigindo, vou para Prudente, que nem ontem, por exemplo, eu fui dirigindo de Pirapó a Prudente, falando em línguas e ouvindo louvor. Quando eu voltei, foi a mesma coisa. Eu tenho certeza que muitos dos que estavam na estrada me ultrapassaram, ou iam atrás de mim, ou eu os alcancei, não estavam fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. Não porque eu sou melhor do que eles, é porque eu aprendi a desenvolver uma vida de comunhão com Deus. Estou me treinando, são 32 anos que eu vou fazer agora. Então, queridos, todos nós precisamos pensar em Deus o tempo todo, mas todos nós precisamos largar tudo para estar lá no nosso cantinho com Deus. Pastor Mike Murdock, ele diz uma coisa interessante. Quando eu escutei aquilo, no momento, eu não entendi, fiquei pensando, até que Deus me deu uma luz. Se você não tem um lugar para falar com Deus em particular na sua casa, põe o seu carro para fora e faz da sua garagem um lugar de falar com Deus. Aí na hora eu pensei assim, mas como se pôr o carro para fora, é perigoso alguém roubar. E o Espírito de Deus falou comigo assim, é melhor que roube o carro do que o diabo roube a alma. Sabia? Nós valorizamos as coisas, mas não valorizamos o tempo que deveríamos estar com Deus. Tempo para Deus nosso é o menor tempo, e às vezes é o tempo da canseira, aquela hora do dia quando nós já não temos mais muita força para nos dedicar a Deus. Esse é o tempo. Agora, nos dedicamos, trabalhamos duro e muito para conquistar coisas que não vão nem no cemitério. Quando a gente morrer, vai ficar em casa. Então nós precisamos pensar, Israel era esse povo que estava vivendo dessa forma, e Deus levanta o profeta Oséias para orientar a sua nação, para falar com o seu povo, para abrir os olhos do seu povo. E a vontade de Deus é que este povo tivesse conhecimento, tivesse intimidade, proximidade com Deus. Para mim estar próximo de vocês, eu tive que deixar alguma coisa. Eu deixei a minha casa, deixei a minha cama, vou dormir no colchão no chão hoje. Estou zoando. Eu queria, falei, tomara que ele não está com o sapato lá para cá. Estou brincando. Eu e a Sofia disputam o colchão, porque a gente gosta do colchão, né, Sofia? Do chão, né? Então, eu tive que deixar algo para estar com vocês. E eu estou exemplificando, eu estou contando, brincando com vocês, mas fazendo vocês pensarem. Quando você quiser estar com Deus, você tem que deixar algo. Sim ou não, missionária Sofia? Você tem que deixar serviço muitas vezes, você tem que deixar o cansaço de lado, você tem que parar e dar das 24 horas do seu dia um tempo precioso para Deus. É o único jeito. Não tem como, meus queridos. Não basta a gente pensar. Pensar é necessário. Paulo escreve aos Colossenses dizendo assim: agora que vocês são de cima, buscai as coisas de cima. Ou seja, viva em função das coisas de cima. Pode trabalhar na terra, deve trabalhar, porque Deus não dá moleza para ninguém, muito menos para pastor. Mas ele diz que a gente tem que buscar as coisas de cima. E as coisas de cima, uma delas é a capacidade que Deus nos dá através do Espírito Santo de ter uma vida com Deus. E agora, no versículo 2 de Colossenses 3, ele vai dizer assim: agora que vocês são de cima. No versículo 1 tem que buscar. No versículo 2 ele diz: pensai nas coisas de cima. Então, não basta pensar, nós temos que buscar. E converter é mudar, é mudança de direção. Tanto que às vezes a gente, quando você pega a sinalização de trânsito, quem é motorista aqui sabe, quando você vê aquela plaquinha indicando para a esquerda com traço, você sabe que não pode convergir à esquerda. Quando é para a direita,
Com um tracinho você sabe que não pode convergir à direita. Então converter é mudar de direção. Onde nós gastamos a maior parte do nosso dia? Por isso que o Salmo 37, ele tem uma promessa profunda. Primeira coisa que o Senhor diz ali é: se nós tivermos prazer no relacionamento com Ele, Ele fará o que deseja o nosso coração. Você entendeu? A gente não precisa correr atrás das coisas. A gente trabalha e se relaciona com Deus. Aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, Deus vai trazendo ao nosso alcance. Deus vai ao ponto, ao alcance das nossas mãos, as coisas que o nosso coração deseja. Eu creio que muitos aqui têm experiência, sabem, desejaram alguma coisa, sonharam com alguma coisa e conquistaram. Sabe por quê? Porque você é temente a Deus. Você pode ter suas fraquezas, pode ter suas falhas, mas você sempre buscou o socorro de Deus. E Deus, pela misericórdia, pela bondade, que ninguém recebe as coisas de Deus porque é bonzinho, é graça, é favor. Deus faz um favor de nos abençoar, porque a gente podia estar em qualquer lugar essa noite, irmãos. Olha onde é que nós estamos, na casa de Deus. A gente podia estar em casa, no sofá, na frente da televisão, assistindo qualquer porcaria lá, perdendo tempo. E onde é que nós estamos? Na casa de Deus, aprendendo. Então o Senhor estava aborrecido de Israel, dizendo: Israel se apacenta de vento. Vamos pensar, hoje o povo se apacenta de vento. Quer ver aonde? Nas mídias sociais. Essa miserável dessa Netflix hoje é outra maldição igual a Globo. O que as pessoas fazem? Soca o traseiro no sofá, se larga lá e mete um filme e passa horas lá assistindo filme. Mas não passa meia hora estudando a Bíblia. Eu não tenho nada com isso. Quem quiser fazer isso, faça. Lá na televisão de casa também tem. Tem uma filha que toda noite dá essa maldita Netflix. Vocês viram o filme sobre Jesus que ela lançou aí? Aquilo lá, se nós pensarmos, todos nós deveríamos encerrar a conta naquele negócio lá. Crente do Brasil inteiro deveria sair fora daquela maldição. Ah, mas lá tem coisa boa. Enquanto tem 1% de coisa boa, tem 99% de maldição, pervertendo vidas e desconvertendo a fé das pessoas. Porque sorrateiramente eles vão infiltrando nas pessoas aquilo que é maligno. E nós é que precisamos pensar. Quantos anos o Brasil foi educado pela Rede Globo? E graças a Deus está sendo desmoronado dentro desse governo. Quantos anos eu oro para que Deus tomasse uma providência sobre aquele negócio, sobre as imundícies das novelas. Xuxa foi a mulher que perverteu as meninas desse país de 40 anos para baixo. A rainha das baixinhas, entre aspas, que é rainha diabólica. Quanta coisa ruim foi enfiada goela abaixo da nossa sociedade através da mídia. Então nós precisamos tomar cuidado, porque Efraim se apacentava de vento, Israel se apacentava do nada, coisa que não tinha poder para garantir o futuro de Israel. E nós estamos nos apacentando de coisas, perdendo tempo, ao invés de gastarmos um pouquinho mais de tempo com Deus. Se tirarmos um pouco do tempo que nós damos para as coisas da terra e dermos para Deus, muita coisa muda em nossa vida. Por isso que tem uma passagem, quem lembra aí onde está pode me ajudar. O Senhor diz assim que vocês almejam muito e recolhem pouco, desejam muito e recebem pouco. Deus estava tratando com Israel a respeito da vida que Israel levava. Tinha uma vida de desejo, queriam as coisas, mas recebiam. Está lá em Abacuque, onde o Senhor fala com eles: preste atenção nos vossos caminhos. Ageu, capítulo 1. Preste atenção nos vossos caminhos. Vocês trabalham muito,
Semeiam muito e recolhem pouco, e pouco que vocês recolhem e trazem eu assopro. Ou seja, porque a nação estava longe de Deus. Era uma nação, é o mesmo Israel. Numa hora Deus está tratando com eles em Abacuque, outra hora Deus está tratando através do profeta Ageu, e aqui no caso com o profeta Joel. Deus chamando o seu povo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos ama tanto que Ele não quer que a gente fique longe. Imagine que uma dessas crianças aqui, sai de perto da mãe. Demorou 2, 3 minutos, lá está a mãe procurando, indo atrás, buscar. É teimoso, não tem problema, a mãe ama. Os outros olham assim e falam: nossa, esse menino não para. Mas o pai ama. Papai nos ama. E Ele está sempre nos buscando, nos trazendo para perto. E Ele usa a palavra, usa o pregador. Ele mexe conosco através da palavra. Vamos encerrar. Diz aqui: guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Nesta outra tradução diz: vivam os princípios do amor. Meu Deus, olha que mundo cruel que nós vivemos hoje. As pessoas já quase não se respeitam, não se amam. Os filhos praticamente não amam os pais. Não estou dizendo todos, amém? Não estou dizendo todos. Amar o pai, irmãos, é aceitar o pai como ele é. Amar a mãe é aceitar a mãe como ela é. Vamos entender isso? Quando Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, quem é que Ele perdoou? Um ser humano desobediente, falso, mentiroso. E aí, se eu fosse falar de nós aqui, nós íamos encontrar muita coisa ruim em nós. Mas Jesus, olhando para nós, Alex, olhando para nós, Ele disse: eu amo tanto o Adelino, eu amo tanto a Maria, a Joaquina, o João, o Barnabé, o Zé, que eu vou morrer por ele. E Ele foi lá na cruz entregar a sua vida para perdoar os nossos pecados. Esse é o amor de Deus por nós, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós vivemos numa sociedade violenta hoje, é porque os pais não ensinaram amor aos filhos. Os pais não levaram os filhos ao conhecimento de Deus. E a nação brasileira, uma boa parte dela já se perdeu, e a outra parte está perdida. Muitos morreram no crime e nas drogas e estão perdidos, porque não conheceram o amor benevolente do Pai. Sabe o que é amor benevolente? É: ainda que você não mereça, eu te amo e eu quero você perto de mim. Porque às vezes, irmãos, a nossa mente acha que Deus não está se agradando de nós porque a gente falha, porque a gente erra. Lógico que nós somos falhos, nós somos pessoas que erram. A gente não deve errar de caso pensado. Por isso nós precisamos vir para a palavra, porque a palavra abre o nosso entendimento. E aí Ele diz: guarda a beneficência, ou seja, o ato contínuo de fazer o bem. Faz o bem. Foi criado no sítio, no meio de uma família, assim, um povo ignorante. E eu cansei de ouvir os meus parentes dizer assim: eu não levo desaforo para casa. Pois, irmãos, eu levo muito desaforo para casa muitas vezes. Sabe por quê? Porque eu aprendi a fazer o bem. E o ato de fazer o bem continuamente você é maltratado, mas você não maltrata. Jesus foi maltratado por causa dos nossos pecados, mas não nos trata mal. Sempre que nós olhamos para Ele, dizendo: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, porque eu sou um fraco pecador. Ele nos perdoa, nos ama e nos traz para perto. A gente sente a graça, sente a presença dEle. O maior erro que cometemos é aquele que Adão cometeu. Depois que Adão descobre que tinha pecado, o que Adão faz? Ele vai se esconder. E Deus vem e procura: Adão, onde estás? Às vezes nós estamos entendendo que estamos errados e a gente começa a se esconder. A gente não chega para Deus e confessa: Senhor, ó, esse é o meu pecado mesmo, eu sei que eu estou errado, eu tenho feito tudo errado,
eu tenho desobedecido o Senhor, mas eu estou tomando uma atitude, eu estou me convertendo de novo, eu estou me voltando para o Senhor. E quando é amanhã, você descobre que você errou de novo, e você corre para o Senhor e diz: me ajuda de novo, Senhor, porque nas minhas fraquezas eu tenho errado, me dá força, me liberta desse mal, porque a minha alma eu entreguei nas tuas mãos, e Ele te recebe de novo. Isso é benevolência, isso é o amor de Deus por nós, é o amor de Deus por você, pela sua família. Deus está com a mão estendida, através de Cristo e do seu Espírito Santo, nos trazendo cada dia de volta para Ele. E nós precisamos pensar. E aí Ele vai dizer aqui: em teu Deus espera sempre. Nessa tradução diz: vivam os princípios do amor e da justiça. Justiça, irmãos, é a retidão. Seja um crente que anda reto. Camarada, depois que ele, você vê ele aí na rua, depois que ele passou lá e tomou um monte de goró, como é que ele anda? Né? Cambaleando. A gente não pode cambalear, nós temos que andar reto. Os outros podem xingar palavrão, problema deles. Os outros podem fazer, problema deles. Os outros podem destratar, problema deles. Você não pode, eu não posso, porque nós somos chamados para viver em justiça. Ou seja, é justo que eu e você pratiquemos o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão, a temperança, vivamos de uma forma pacífica, porque isso é fruto do Espírito Santo de Deus, e Ele produz isso em nós, quando nós nos aproximamos dEle. Amém? Amém. Só para vocês terem uma noção e encerrar um último exemplo aqui, uma pessoa de bom caráter, quando ela começa a andar com uma pessoa mau caráter, sabe o que acontece? Na maioria das vezes, o bom caráter se torna mau caráter. Um menino que não fuma, não bebe, começa a andar com um que fuma e bebe. Passa um tempo e está bebendo e está fumando também, porque ele adquiriu caráter mau no outro. Uma moça educada dentro da família, com bons princípios, começa a andar com uma perversa. Daí um tempo ela vira baladeira igual a outra, e está na vida brava igual a outra. Por quê? Porque a influência do caráter ruim, que é o caráter do diabo, que é o caráter do mal, acaba atingindo a outra pessoa. Então nós podemos influenciar esse mundo, influenciar essa sociedade, influenciar os jovens, influenciar a nossa cidade através da justiça. E a justiça de Deus se cumpre em nós através de Cristo, que o nosso lugar é do céu. E um dia, por causa do pecado, Satanás nos roubou o céu, e Jesus veio e morreu na cruz para dizer: eu devolvo para vocês o direito de morar no céu. Quem ama Jesus aqui? Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. Ainda que eu e você tenhamos fracassado um dia, o que Deus está dizendo para nós é: se converte, volta para mim, volta para mim. E Jesus está sempre nos esperando. Jesus está sempre de braço aberto para nos ajudar e nos socorrer, porque Ele conhece a nossa vida na terra, e Ele conhece a maldade desse mundo, porque para isso Ele se fez carne, desceu aqui, viveu como um ser humano na terra, sentiu as nossas fraquezas, sentiu as nossas dores, teve fome, teve frio e dormiu, porque o corpo que Ele tinha era um corpo igual ao nosso. Mas depois da cruz, depois da sepultura, quando Ele sobe aos céus, Ele sobe com o corpo glorioso, com o poder de voar, de comer e de falar. É isso que nos espera na eternidade. O que Deus preparou para nós, a Bíblia fala que ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu o que está reservado para nós. Não subiu ao nosso pensamento. Nós não podemos entender. Nós vamos conhecer isso quando lá chegarmos. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada um que aqui está nessa noite. Com tristeza, a gente
espera a notícia da irmã, mas, perdão, com tristeza não, ficamos tristes, mas nós temos certeza que a notícia que virá é uma notícia de bênção. Deus ouviu as nossas orações e nada de mal vai acontecer com ela, e depois a gente vai estar sabendo aí que a irmã Rosa está top de novo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou passar aqui para o pastor Rodrigo e ele fica à vontade para fazer o que ele ainda tem para fazer. Deus abençoe, paz seja convosco. Espero que Deus tenha falado com você, alegrado o teu coração, animado você nessa noite a caminhar mais um pouquinho, porque Jesus é bom. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ao Senhor. Queridos, mensagem linda, falando ao nosso coração sobre conversão. Eu gostaria de te dar uma sugestão. Mateus capítulo 16, a Bíblia diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Às vezes a gente pensa que perder a alma é morrer e ir para o inferno. Não. Perder a alma é me perder como pessoa enquanto eu estou vivo nessa terra. E eu queria te dar uma sugestão. Quando orar, diga ao Senhor: Senhor, ainda que eu perca tudo, não me deixa perder a minha alma. Porque quem não perde a sua alma, ele não perde a capacidade de assumir os seus erros e de mudar. Eu vou repetir: aquele que não se perde a alma, aquele que não se perde como pessoa, ele não perde a sua capacidade de assumir, reconhecer os seus erros e de mudar. Porque, irmãos, sabe por que muitas vezes a gente vê pessoas que às vezes vão à igreja a vida inteira, mas